Muito bem, meus irmãos, são esses os avisos que eu queria passar para os irmãos. Que Deus esteja nos abençoando. Eu queria, nesta noite, fechar essa série de mensagens que nós fizemos sobre esse tema, o verdadeiro discípulo no mundo fake, né? Qual a ideia desse tema? O que nós temos falado ao longo desses últimos meses sobre esse tema. Nós vivemos no mundo, nós vivemos no tempo, numa época, e esta época é marcada, o mundo é marcado, né? O pensamento do mundo é marcado por uma era chamada pós-verdade. Estamos na pós-modernidade, e a pós-modernidade é marcada por uma ideia da pós-verdade. Não existe absolutos, não existe verdade. Isso que o mundo pensa, não é o que a gente pensa, mas é a maneira como que o mundo pensa, né? Eu tenho uma verdade, você tem a sua, e cada um fica com a sua verdade. Não há absolutos a serem seguidos. Nós vivemos num mundo assim. Eu estava falando hoje de manhã que nós, um pouquinho mais velhos, temos a mania de falar para os mais novos. Como que nós estamos nos comunicando com os mais novos? Com os que já nasceram nesse milênio, nesse novo milênio, né? Ou os que nasceram agora na nossa, na década passada, a garotada aí. Como que nós estamos nos comunicando com eles? Uma das formas, muito interessante, que a gente, um pouquinho mais velho assim, do século passado, né? A gente tem a mania de conversar com os nossos filhos, né? Conversar com a garotada. Aí, geralmente a gente fala assim, no meu tempo é que era bom, no meu tempo é que a gente fazia isso, no meu tempo, e a gente fica com essa ideia saudosista, né? Dizer, lá no meu tempo é que a gente fazia as coisas certas, no meu tempo. O problema é que o nosso tempo lá atrás não vai voltar mais, não existe mais. O que existe é esse tempo agora. E muitas vezes a maneira como nós nos comunicamos, os mais velhos, nós um pouquinho mais velhos, com a nova geração, a gente falando desse jeito, o que acontece? O adolescente ou o jovem, ele então olha para essa maneira como que nós estamos nos comunicando com ele, e de uma certa forma, muitas vezes eles ficam até quietos, mas o que eles estão pensando é assim, por que você está falando assim comigo? Por que pai você está falando assim comigo? Por que mãe você está falando assim comigo? Porque esse mundo que você viveu, que a senhora viveu, que o senhor viveu, não existe mais. É um novo tempo, é uma nova era, uma nova forma de pensar. E muitas vezes nós ficamos presos com o nosso pensamento lá atrás, lá no meu tempo, lá no meu tempo, lá no meu tempo, e não conseguimos entender o tempo que nós estamos vivendo hoje, e por causa disso não conseguimos dar uma boa resposta para essa nova geração que tanto precisa da nossa experiência. Aí sim, a experiência. E principalmente, a experiência que nós, os mais velhos, tivemos com Deus. A experiência que tivemos com Deus, a vida de uma experiência, de uma intimidade com Deus, que é a coisa mais importante que nós podemos passar para esta nova geração. Para que eles vivam nesse tempo tão difícil, tão estranho, tão sem absolutos, tão realmente um tempo em que se diz pós-verdade, um tempo em que os conceitos bíblicos e os valores bíblicos já foram colocados há muito tempo à margem do pensamento da sociedade. Como nós falamos, é a pós-modernidade, é o tempo da pós-verdade, e o tempo que nós vivemos, não se engane, é o tempo pós-cristão, ou o pensamento pós-cristão. A base, como nós falamos anteriormente, as nações que há muito foram formadas pelo pensamento bíblico já não fazem mais parte desse tempo em que nós vivemos. Os valores cristãos, os valores da família, por exemplo, não são mais a base da sociedade.
né? Então, esse tempo difícil que essa geração tem para enfrentar, está enfrentando e tem para enfrentar pela frente, é que nós, os mais velhos, precisamos demonstrar uma experiência, a vida, e passar valores, princípios, base, firmeza, para que eles, vivendo nesse tempo, consigam serem também discípulos de Jesus. Estava conversando com uma moça que está fazendo um discipulado comigo. Comecei a semana passada a fazer um discipulado virtual, né? A pessoa mora numa outra cidade, não pode estar aqui, mas mesmo assim nós começamos então a fazer um estudo pela internet. E eu estava conversando com ela sobre essa questão da vida devocional, né? Que é o que a gente trabalha bastante nesse curso, né? de discipulado. E ela estava dizendo para mim: pastor, mas isso é tão difícil, porque eu não tenho, na minha casa, nesse momento, eu não tenho um lugar, e eu não tenho um tempo específico. Sempre quando eu vou ter o meu tempo de oração, de leitura da palavra, a gente estava conversando sobre isso, é muito difícil, porque parece que alguma coisa vem e nos atrapalha nesse nosso tempo. Então eu disse para ela: avise para todos da sua casa, fale para todos da sua casa, fale para a sua filha pequena, que você está entrando no tempo de oração, que você vai entrar no momento em que você vai conversar com Deus, que você vai ler a palavra, que você vai meditar na palavra e que você vai estar orando e conversando com Deus. Tenha essa experiência diária, e essa experiência diária será o maior ensino que você poderá passar a transmitir para a sua filha. São princípios, são valores, são práticas que são a base da nossa vida. É isso que nós precisamos passar para os nossos filhos, para essa nova geração. Então, como viver neste mundo que é falso, que apresenta tantos valores, que enganam, que tem destruído a vida dos meninos, das meninas, das famílias. Como viver neste mundo falso, sendo um verdadeiro discípulo, sendo um discípulo que faz discípulos, né? E como nós sempre falamos, a nossa maior responsabilidade sobre este mandamento de Jesus: vão e façam discípulos, são os da nossa casa, são os nossos filhos. Os filhos são responsabilidade nossa. Deus nos deu eles. E a primeira pessoa que nós temos a responsabilidade de fazer um discípulo de Jesus são os nossos filhos. O que nós estamos transmitindo para eles? Quais são os valores, os princípios, as práticas, a vida diária, o testemunho? Então, isto é o que nós temos que pensar nesse nosso tempo. Muito bem, irmãos. Eu queria ler com os irmãos um texto, então, de Marcos, capítulo 4, falando sobre essa ideia do verdadeiro discípulo de Jesus neste mundo. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Marcos capítulo 4, nós leremos do verso 1 até o verso 20. Vocês vão ver aí que esse texto fala, Jesus vai contar a parábola, a história do semeador. O semeador saiu a semear, é a parábola do semeador, ou a parábola dos quatro terrenos que recebeu a semente. O texto diz assim: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. E ele lhes ensinava muitas coisas por parábola
dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu, deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E aqui Jesus termina a sua parábola. Uma palavra bem simples: um homem sai a semear e ele encontra semeando 4 tipos de terreno. Continuando, versículo 9. A seguir Jesus acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então, Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanece por um pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Então aqui Jesus conta uma parábola e depois ele dá a explicação, o que ele queria dizer com aquela parábola. Bom, o texto começa dizendo que Jesus começou a ensinar à beira-mar. Só que aí o público que veio ouvir, vê-lo, talvez tocá-lo, esperando dele receber alguma bênção, uma cura, alguma coisa de Jesus, começa a vir muita gente. E Jesus percebe que ele não terá condições de ficar naquele local ali, na beira do mar, a beira-mar aqui é a beira do lago, eles chamavam o Lago da Galileia, que é um grande lago, maior reservatório de água, onde o Rio Jordão formava ali o Lago da Galileia, e eles chamavam aquele lago de mar. Por isso que às vezes na Bíblia fala o Mar da Galileia, mas na verdade é um lago formado pelo Rio Jordão. E eles estão ali naquela praia, a multidão chega, se aproxima. Por quê? Porque Jesus havia já pregado na sinagoga. Só que ele tinha feito um milagre no sábado, e aí os judeus, os religiosos, começam a perseguir Jesus e proíbem, assim, de uma certa forma, de Jesus pregar naquela sinagoga, ensinar naquela sinagoga. Como um rabi que ele era, ele poderia, como mestre que ele era, ele poderia entrar numa sinagoga e pegar o rolo do livro, ler as escrituras do Antigo Testamento e ensinar. Mas, naquele momento, eles começam a perseguir Jesus, e Jesus então vai para a praia. Só que uma grande multidão chega, se aproxima e começa a apertar ele. E ele então diz: vou para o barco. Sobe num barquinho,
afasta o barquinho da praia, e dali do barco ele começa a ensinar. E o texto diz, Marcos registra aqui no versículo 2, que ele começa a ensinar muitas coisas por parábolas, por histórias. Por que isso? Então tem dois motivos por que Jesus faz isso, por que Jesus ensina por parábola. Um dos grandes motivos, o principal motivo, é que as parábolas são simples. Jesus então conta da vida diária das pessoas, daquilo que as pessoas conheciam, né? E a partir daquilo que elas viviam, que elas vivenciavam, Jesus então procura transmitir as verdades ocultas no Evangelho para essas pessoas. De uma maneira simples, transmitir algo extremamente profundo, né? E é isso que Jesus está dizendo no versículo de número 11. Ele diz: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Então vejam, através de parábolas, de histórias simples, de significados simples, Jesus transmite para aqueles que querem entender os mistérios do reino de Deus. O apóstolo Paulo então vai falar sobre o mistério que esteve oculto entre todas as gerações, agora nos é revelado, é Cristo em nós, a esperança da glória. Mistério de Deus, oculto nas outras gerações, agora nos foi revelado. Quem? Ele mesmo, Jesus. É o mistério revelado por Deus. Ninguém sabia que veria um Messias, mas ninguém imaginava que o Messias que viria era o próprio Filho de Deus, que haveria de se encarnar e vir até nós. Mistério revelado de Deus, que agora eles estão presenciando. A palavra de Deus foi encarnada, o Filho de Deus se encarnou, né? Então está ali. Então Jesus está dizendo: a vocês foi dado a conhecer o mistério do reino. Que coisa maravilhosa. Mas ao mesmo tempo, Jesus diz ainda no versículo 11, Jesus diz: mas os que estão de fora, tudo é dito por parábolas. Agora que interessante. E o versículo 12 ele completa: a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que o objetivo da parábola também é de uma certa forma, fazer com que não entendam aquilo que realmente Jesus está querendo dizer para algumas pessoas. Quem eram esses? Esses eram os inimigos de Jesus. E por isso, de uma certa forma, as parábolas serviam como enigmas, para que Jesus, naquele momento, não fosse acusado antes do tempo, porque Jesus precisava terminar 3 anos de ministério, até que ele fosse então julgado injustamente, entregue e julgado injustamente e morto, para que ele não morresse antes do tempo. Por isso então as parábolas, para aqueles que não iriam crer, para aqueles que não queriam entender, para aquelas pessoas que realmente não queriam, estavam ali somente para perseguir a Jesus, como já havia no meio daquela multidão, ou talvez por trás daquela multidão que ouvia Jesus. Por isso Jesus contava em parábolas. E o segredo, né, o mistério revelado, foi revelado para quem? Para aqueles que iam depois de que Jesus contava as parábolas e perguntavam para ele: Senhor, nós não entendemos. O que o Senhor quis dizer mesmo com isso? E aí Jesus então diz: a vocês é revelado então o mistério do reino de Deus. Então, são aqueles que buscam, são aqueles que estão procurando ir e entender aquilo que Deus tem para a vida deles. E nesse sentido é que então, é dentro desse contexto, é que Jesus então conta essa parábola do semeador. Porque vejam, Jesus está com uma grande multidão ouvindo ele, e ele olha, e ele conhece aquelas pessoas, ele sabe que no meio daquela multidão havia então naquele momento 4 tipos de pessoas que estavam ouvindo a sua voz, mas que então
não estavam entendendo o que estavam ouvindo a sua mensagem, mas Jesus sabia que ali existiam 4 tipos de pessoas. No meio daquela multidão. 4 tipos de pessoas. Que pessoas eram essas? E aí está a mensagem desta parábola. Quem são essas pessoas que estão ali no meio daquela multidão? Quem são esses discípulos, esses 12 discípulos e essas pessoas mais próximas de Jesus? Quem somos nós diante da palavra de Deus pregada, diante da palavra de Deus semeada? Então, o primeiro grupo que Jesus fala então dos, eu dei o título aqui, dos distraídos. Versículo de número 4, Jesus então diz, contando a parábola ainda, Jesus diz: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Você pode pensar o seguinte, né? Como a gente vive aqui numa cidade rural, né? Uma cidade urbana, cidade urbana e uma cidade bastante rural. Então eu sei que tem muita gente aqui que entende muito mais de plantação do que eu, não entendo nada de plantação. Mas a gente pode então olhar para esse texto e dizer assim: esse semeador displicente semeou, está perdendo semente, está jogando semente no caminho. É que a geografia daquele lugar, isto era muito comum. No meio das plantações, no meio da semeadura, existiam caminhos que as pessoas passavam. Pessoas que iam para um lado, pessoas que iam para o outro. E o terreno não era tão grande de plantio. E dentro, pelo meio da plantação, formavam-se então caminhos, por onde os homens passavam, pisavam e transformavam, impactavam a terra, e essa terra se tornava dura. Quando você lê essa parábola lá no Evangelho de Lucas, diz que essa semente era pisada, a semente que foi lançada à beira do caminho, era pisada pelos homens, e depois então que as aves vinham e comiam. Por quê? Passava gente, o semeador está lá semeando, e o caminho e a semente caía nesses pequenos caminhos, e os homens então pisavam. O que Jesus quis dizer com esse primeiro tipo de terreno? Jesus, no versículo 15, então explica, dizendo: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouve, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Eu trouxe esse meu versículo 15 na versão da Bíblia, a Mensagem, que diz assim: alguns são como a semente que cai à beira do caminho. Assim que ouve a palavra, Satanás arranca o que foi plantado neles. Quem são essas pessoas? Quem são esses? Então deu o título dos distraídos. Por quê? Porque são pessoas que ouvem a palavra. Ou podemos ser nós mesmos quando nós ouvimos a palavra. E quando nós saímos, talvez, do culto, daqui, até a gente chegar em casa, a gente não lembra mais do que foi dito. A palavra, no caminho da igreja para casa, nós já nos distraímos. É por isso que Jesus vem e diz o seguinte: Satanás vem e rouba a palavra. Como que Satanás faz isso? Satanás faz isso através das distrações, distraindo as pessoas. Pessoas passam pelo caminho, pessoas passam pela nossa vida, o tempo todo, de um lado para o outro, e nós então nos distraímos daquilo que realmente importa, que é a palavra semeada. E então essas pessoas, a palavra não produz nada, não faz nada, não acontece nada na vida delas. Então são pessoas que estão há muito tempo, ouvindo a palavra, e passa meses, e passa semanas, e passa meses, e passa anos até, ouvindo a palavra. O que aconteceu na vida dessa pessoa? Absolutamente nada. A palavra não faz nada.
Não acontece nada em seu coração, nenhuma mudança. As pessoas continuam a mesma, ouvindo a palavra dia após dia, semana a semana, ano após ano, e elas não acontece, não ocorre mudança nenhuma. Por quê? Porque estão distraídos com as coisas desse mundo. Quem é que está fazendo isso? Satanás. Jesus está dizendo, é Satanás. É Satanás que está distraindo a gente. Nós vivemos num mundo de muita distração. Muita distração. A internet é uma coisa... Tem coisa que mais nos distrai do que a internet. Antes era a televisão, né? As novelas, os filmes. Hoje nós temos o esporte, né? Não sei quantos daqui ficaram acordados até de madrugada para ver algum jogo das Olimpíadas, né? Ou algum evento olímpico, né? De madrugada. E depois, por que eu estou fazendo aqui, né? Isso aqui não vai acrescentar nada em minha vida. Não tem problema, pode assistir, né? Mas o que eu estou dizendo é assim, é o que nós damos valor, né? E a gente vai se distraindo, e a palavra semeada não produz nada em nosso coração. Muito bem. O segundo terreno, versículo 5 e versículo 6, Jesus diz o seguinte: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outras, como... então Jesus conta aqui o outro terreno. Então ele está semeando. E o que acontecia? Também não é o semeador que é displicente aqui. Ele não está lançando semente em pedra. Mas ele está lançando a semente num local que ele acha que é bom, mas que tem apenas uma pequena camada de terra por cima. E embaixo é pedra. Então ele acha que há profundidade de terra, mas naquela parte do terreno onde ele está semeando, por baixo é pedra. Isso era muito comum naquela região. Então, ele semeava ali, esperava que brotasse alguma coisa, mas brotava, mas logo vinha o sol e morria, né? E aqui o texto diz que é um terreno então pedregoso, né? E Jesus então, explicando quem são essas pessoas, ele diz: outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra, logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. O texto aqui na Bíblia é a mensagem, né? Outros são como a semente que cai nos pedregulhos, ouvem a palavra, recebem com grande entusiasmo, mas assim como a palavra não cria raiz, a emoção passa e surge alguma dificuldade, não sobra nada. Quem são essas pessoas? São pessoas que ouvem a palavra, ouvem, e aparentemente ficam entusiasmadas. Vão para casa, não como o outro que esqueceu tudo que foi falado, mas vão para casa e de alguma maneira entendem que ali na palavra, no ambiente, junto com aquelas pessoas, é uma coisa boa. É uma coisa interessante. Talvez ouve um louvor, sente um arrepio, ficam emocionadas, choram até um pouco, e então ficam animadas por aquele momento. E aí, o que acontece? Vem alguma tribulação, alguma perseguição por causa da palavra, porque houve alguma identificação com aquilo que foi pregado, e por causa disso, algumas pessoas até olharam para ela de uma forma diferente, e ela começou a sofrer algum tipo de perseguição por causa disso, e então abandonam tudo. Essas pessoas são pessoas superficiais, nunca se aprofundam em nada. E olha aqui o apóstolo Paulo, né, nós estamos estudando a carta aos Efésios. O apóstolo Paulo, ele por 2 vezes diz nessa carta, na carta aos Efésios, que ele se põe de joelhos. Se põe de joelhos para orar. Para quê?
para que os crentes daquela comunidade conhecessem profundamente a altura, a profundidade, a largura do amor de Deus pelas nossas vidas, conhecesse o mistério que era revelado, se aprofundasse nas coisas de Deus, tivessem experiências com Deus. Mas essas pessoas, elas são superficiais. Elas têm momentos emotivos em sua vida. Elas dizem, o culto foi uma bênção, eu até senti um arrepio, eu até senti alguma coisa, eu até caiu uma lágrima do meu olho, eu até me emocionei. Eu estou sentindo alegria hoje, mas passa-se algum tempo e logo abandonam tudo. São pessoas superficiais e iludidos. Por que eu digo iludidos? Porque estão indo atrás ou não entenderam realmente o que é o Evangelho. Há uma denominação que um dos lemas ali que fica na porta da igreja, ali do templo deles, vocês já devem ter visto, que diz o quê? Venha e o quê? Pare de sofrer. Isso é uma ilusão. Venham e vocês ficarão ricos, venham e vocês terão prosperidade. Uma ilusão. Então, por causa desse falso evangelho, lógico que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, eles então se alegram, porque eles encontram algo que satisfaz o coração deles. Mas quando enfrentam alguma dificuldade, alguma luta, abandonam e não seguem mais, né? Ora, isso aconteceu com aquela multidão que apertava Jesus ali na praia para ver Jesus, para tocar em Jesus, para receber alguma coisa de Jesus. Ele fala muito bem, ele faz muitos milagres, estão ali. Quando nós chegamos lá no capítulo 6 do Evangelho de João, nós vemos que Jesus então diz, aquele que quiser me seguir, tem que comer da minha carne, tem que beber do meu sangue. Jesus estava falando de compromisso, Jesus estava falando de realmente de entrega totalmente a Ele, de viver para Ele. E o que acontece então, quando eles ouvem esse novo discurso de Jesus? Eles não querem mais, eles vão todos embora, todos, ficando só alguns poucos discípulos. E aí Jesus, não satisfeito com os que foram embora, Jesus ainda diz para os seus discípulos, vocês querem ir também? Podem ir, vocês querem ir, vão. Porque eu não estou aqui para iludir ninguém, podem ir. E aí o Pedro, né? Pedro fala, eu vou fazer o quê, né? Pedro então diz para Jesus, para onde nós iremos, Senhor? Se só Tu tens palavra de vida eterna. E ficaram. Mas que deu vontade de ir, eles também tiveram. E ficaram. Né? Resistiram ao duro discurso. Duro é esse discurso, Senhor. Quem poderá resistir? O Evangelho sendo pregado firmemente. Contei uma história hoje de manhã do John Wesley, que ele estava orando perto de uma cerca, à beira do caminho, e ele está ali naquela cidade, e ele ora então, e ele se ajoelha, e ele começa a conversar com Deus, e já havia 3 dias, que ele não sofria nenhuma perseguição, que ninguém falava mal dele, que ninguém havia o atacado, e ele começa a desconfiar da sua espiritualidade, da sua vida com Deus, e ele começa a conversar com Deus, dizendo, Senhor, já fazem 3 dias, Senhor, que ninguém me ataca, que ninguém me persegue, que ninguém fala mal de mim, que ninguém mente contra a minha integridade, ninguém diz uma calúnia, já fazem 3 dias, Senhor, nenhuma perseguição, Senhor. O que está acontecendo? 3 dias. E é então que passa uma pedra, um tijolo, bem próximo do seu rosto, e ele olha, e um homem
furioso, havia tacado uma pedra nele enquanto ele estava ajoelhado no caminho. Não pegou a pedra. E ele diz: graças a Deus, Senhor, tudo está bem. Novamente eu estou sendo perseguido. O que é isto? Então, quando o crente, né, nós fazemos as coisas ao contrário, né? Nesse nosso tempo de comodismo, nós dizemos assim: quando tudo está bem, é que tudo está bem. Quem sabe não? Quem sabe nós não estejamos vivendo em conformidade com o mundo e não em conformidade com a palavra de Deus. Então aqui, Jesus diz que essas pessoas, na primeira perseguição, no primeiro problema, eles abandonam tudo porque eles estão iludidos pensando em alguma coisa que não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro, Jesus vai então dizer: se alguém quisesse me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bom, é isso que acontece. E aí nós temos então o terceiro, melhor dizendo, terreno. Eu coloquei o título aqui de ocupados, cobiçosos e ansiosos. Versículo 7, Jesus então diz: outra parte caiu entre os espinhos e cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto. Né? O objetivo é dar fruto. Então, a planta até cresce, mas ela não dá fruto. O que aconteceu? Essa planta foi semeada e ali no terreno onde ele está semeando, havia alguns locais que existiam ervas daninhas, por isso aqui traduzido como espinhos. Né? O que faz a erva daninha? O pessoal que está aqui, que planta, sabe muito mais do que eu. Por que erva daninha não se planta, né, gente? Ela nasce. Você planta lá a sua semente, a sua planta, e no meio dela ali nasce a erva daninha. E o que você tem que fazer? Tem que deixar a erva daninha? Não, você tem que tirar a erva daninha. Por quê? O que acontece? Por debaixo da raiz, a erva daninha suga todos os nutrientes da planta da semente que você plantou. E se você não roça, se você não tira, ela vai então sugar toda a energia da planta que você quer que cresça e dê fruto. E ali no meio das ervas daninhas, a erva daninha vai sugando a energia, vai sugando a energia, vai sugando a energia, a planta cresce, mas logo depois ela morre. E aí Jesus diz o quê? Outros, versículo 18, explicando o que significa isso. Outros ainda, com a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Esse mesmo texto, na versão A Mensagem: a semente lançada no meio das ervas daninhas é aquele que ouve a mensagem do reino, mas é vencido pelas preocupações da vida e pela ilusão de manter o que tem e de ganhar mais. A mensagem é sufocada, não sobra nada. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a pessoa recebe a palavra, a pessoa de uma certa forma entende: uma coisa boa para a minha vida, eu vou seguir, e ela até está indo muito bem. Mas com o passar do tempo, a palavra de Deus passa então a ter vários concorrentes. A mensagem do reino passa a ter vários concorrentes. A pessoa começa a trabalhar, ela começa a se dedicar ao seu trabalho, outros começam a dedicar aos estudos, outros começam a dedicar à família, outros começam a dedicar a qualquer outra coisa, outros começam a dedicar a algum sonho, a alguma realização, a algum amor nesta vida aqui. E o que acontece? Passa-se então a ter ídolos na sua vida. Eu trouxe esse livro aqui, já falei algumas vezes para vocês sobre esse livro, chama Deuses Falsos, do pastor Tim Keller. Como resistir às idolatrias que prometem o mundo, mas cobram um preço alto demais. E este livro aqui, o pastor Tim Keller fala então da questão dos ídolos que surgem na nossa vida o tempo todo, que querem destronar o reino de Deus, a palavra de Deus que está na nossa vida, e fazem com que esses ídolos na nossa vida passam então a sugar toda a nossa energia espiritual. E nós começamos a dizer:
essa questão de espiritualidade, de vida de oração, de leitura da palavra, de ida aos cultos, de consagração, de serviço ao Senhor, isso é para o pastor, isso é para o presbítero, isso é para o diácono. Isso não é para mim, isso está muito distante de mim. Eu preciso dedicar a minha vida ao meu sonho, ao meu desejo, ao meu trabalho, à minha família. E aí, chegamos ao ponto, o incrível ponto, de uma pessoa, dentro de uma semana, dentro de 7 dias, os 7 dias criados pelo Senhor, 7 dias, 6 dias trabalharás, ao 7º dia você deve descansar, no sentido de que você deve ir ao encontro de Deus, para renovar as suas forças espirituais. Essa pessoa então diz assim: não, isso não é para mim. E aquilo que Jesus havia falado, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, passa a ser algo totalmente distante da vida dessa pessoa. Porque ela passa a dedicar toda a sua vida, ela cria um ídolo, vários ídolos em seu coração, em que ela se dedica, e ela não mais se dedica, não mais entende como a palavra de Deus, o reino de Deus, como algo prioritário em sua vida. O seu coração cria-se então ervas daninhas que então sufocam a vida com Deus. É isso que tem acontecido nos nossos dias. A palavra é semeada, mas ela não consegue, ela não produz nada no coração de muitos. E ali estava aquela multidão com esses terrenos. Jesus sabia que isso ia acontecer, por isso ele está contando essa parábola. Muito bem. Mas tem uma esperança, né? A parábola fala então do 4º terreno, 4º tipo de solo. Versículo 8, Jesus então diz: outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu, deu boa colheita, 30, 60 e até 100 por 1. Versículo de número 20, outras pessoas são como a semente lançada em terra boa, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por 1. E esse mesmo versículo 20, o último versículo que lemos, na Bíblia, a versão A Mensagem, Jesus então diz: a semente lançada na terra boa é a pessoa que ouve a palavra e a abraça. A colheita supera todas as expectativas. Vejam que essa é uma história muito bonita, né? Porque fala também da luta do semeador, semeando a palavra e nada dá muito certo. Tem uma semente cai, não produz, cai na beira do caminho, outra semente cai entre o terreno superficial, pedregoso, outra semente cai entre as ervas daninhas vêm e sufocam. Mas quando germina, e a planta cresce, e essa planta, ele vê e dá muito fruto. Muito, muito, muito além das suas expectativas. A 30, 100, a 30, 60, 100 por 1, uma colheita maravilhosa. Força de quê? Força da semente, da palavra. Nunca diga que, você não tem mais jeito, dessa pessoa aqui, não sai mais nada. Meus irmãos, é a palavra de Deus que é semeada, é o próprio Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Se a palavra de Deus é acolhida, se a palavra de Deus germina na nossa vinga, né? No nosso coração, no solo do nosso coração, o quanto que não iremos produzir. A força não está em nós, a força não está na planta. A força está na própria semente que brota e transforma a nossa vida, o nosso coração. Os solos são todos iguais, todos da mesma química. Só que um está pisado, o outro é pedregoso, o outro tem erva daninha, mas uma
e foi propício, germinou, brotou e produziu muito fruto, além das expectativas. Quando você olha para os seus filhos, o que você vê neles? Você olha para eles e diz assim: se a palavra germinar no coração deles, o que eles não podem se tornar. Quando você olha para o seu esposo, para a sua esposa, quando você olha para a sua família, e você então pensa diante disso que nós lemos, o que a palavra de Deus não pode produzir na vida do coração dele, no coração dela. É a palavra de Deus que produz, que faz isso nas nossas vidas. E por isso, então, eu quero terminar dizendo que Jesus, lá em João capítulo 15, versículos de 1 a 5, Jesus então diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O que Deus te chamou? O que Deus me chamou? O que Deus te chamou para ser? Deus nos chamou para darmos frutos. Poucos frutos? Não, muitos frutos.